Diretoria, o anúncio que o Flamengo fez até agora de reforço, embora eu insista na tese que é uma megalomania por parte da torcida do Flamengo, falar que precisa, o Flamengo não precisa de reforço, se ele tiver ótimo, o Flamengo já tem um timaço, já tem um grande elenco, não é uma necessidade, e todo reforço que vier evidentemente ajuda. É o Juninho, né, o Juninho atacante chega pro time do Flamengo agora, e obviamente como todo jogador, eu costumo fazer uma brincadeira que é o seguinte, flamenguista, eu falo o seguinte, ó, com 27 anos trabalhando isso aqui, eu já aprendi o seguinte, quanto mais desconhecido é o jogador do torcedor, mais mirabolante fica a ideia na cabeça dele. Então, por exemplo, ninguém sabe aqui quem joga no ataque, sei lá, do Defensa e Justiça. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, Flamengo está contratando... Gadiardo é o nome que a argentino dá. Gadiardo, Flamengo está de olho no Gadiardo, meio campo do Atlético do Defensa e Justiça. 99% das pessoas não tem a menor ideia de quem seja. E vão se manter sem ter essa ideia. 1% das pessoas vai procurar saber quem é. E nessa busca, alguns vão chegar à conclusão, não tem nada muito especial aqui nos números, nos valores, no mercado que diga que esse cara é bom. Mas o torcedor vai criar, na semana da negociação até a conclusão, irmão, isso aqui é o novo Riquelme. Porra. Quando chegar, você tá esperando que tenha encontrado a maior joia da Argentina. E às vezes você contratou um jogador como meio aqui que tem no Goiás, entendeu? Porque é isso, você tá contratando um jogador do Cuiabá, né? Só que argentino. Então, isso ao longo dos anos vem se repetindo, é muito louco, né? E você pegar a lista mais antiga até do Flamengo contratando esses jogadores, né? Quantos jogadores, você faz uma lista aí, bota aí nos comentários a lista de jogadores gringos que o Flamengo contratou, o primo do Messi, o cara que chegava aqui não era nada daquilo que a gente imaginava, simplesmente por desconhecimento da maior parte das pessoas. E é natural que o Juninho gere um enorme desconhecimento, afinal de contas, ele estava jogando em lugares que não tem a menor possibilidade de alguém que não seja parente dele ou trabalhar nessa região acompanhar. Então, qualquer palpite dado sobre a condição técnica e qualidade técnica do Juninho é um chute, tá? O que a gente tem? A gente vai buscar vídeos, referências, algumas ligações com empresários, com amigos, quem é o cara. E os dados do cara para puxar. Só que independente dos dados dele, que são bons, evidentemente, ele tem alguns números legais e tal, ele mostra um bom desempenho, mas assim, cara, a gente tem que ser muito justo, né, cara? Eu sei que nessa hora, assim, o influencer rubro-negro não será, mas eu vou ter que ser. Se o cara que vem da MLS, a gente discute, assim, pô, mas o cara tava jogando na MLS, olha que loucura, né? O Almada, por exemplo, o cara tá jogando na MLS, porra, o cara tá jogando na China, o cara tá jogando na Arábia. O cara que tá jogando, porra, pai, é foda, entendeu? O Azerbaijão não é uma praça assim que você fala, pô, então você tem aqui uma puta referência. Então eu vou fazer o quê? Eu vou puxar o passado dele pra entender como é que ele chegou no Azerbaijão, porque pra chegar no Azerbaijão com 28 anos, você não explodiu, certo? E o fato de você sair do Azerbaijão com 28 anos não significa que você tenha explodido, embora você esteja sendo contratado por um dos grandes times do mundo, que é o Flamengo. Mas aí você vai na carreira, é um festival de empréstimo, desde o Portimonense. Ele é emprestado pro Grêmio Desportivo Brasil, pro Atlético Paranaense B, aí vai Novo Horizontino e fim do empréstimo volta pro Atlético Paranaense B, vai emprestado pro Figueirense volta, e aí emprestado pro Vila Nova volta, vai emprestado pro Estoril, aí o Atlético Paranaense vende ele pro Chaves, e o Chaves vende ele, ou acaba o contrato, não sei como é que foi, pra esse time aí que ele jogava lá na Casa do Chapéu, que evidentemente nós não temos a menor informação. Então, cara, é um jogador que não se firmou em nenhum desses lugares, não conseguiu ficar no clube que estava emprestando ele o tempo inteiro na expectativa dele voltar, o que indica duas coisas. Primeiro, esse time, no caso o Atlético Paranaense, também enxergava nele potencial, porque senão você se desfaz, você não empresta. Se emprestou o cara 5, 6 vezes, é porque esperava, deixa esse cara maturar que esse cara joga bola, deixa esse cara pegar ritmo que esse cara joga bola. Então, tem ali alguma qualidade diferente para se apostar nisso, porque você empresta o jogador uma vez e tal, chega uma hora que você fala, meu irmão, quer saber, libera esse cara, vende esse cara, doa esse cara, mas eu não vou ficar pagando o salário dele porque não vai dar em nada. Então você empresta ele 5 vezes, significa ou que ele ganha um salário absurdo, que obviamente não é o caso, né? Não era pelo menos no momento do Atlético Paranaense, ou você tá esperando que ele entregue aquilo que você consegue enxergar de potencial técnico nele. Então, muito provavelmente esse movimento da carreira dele indica que ali há um grande potencial, que por algum motivo esse potencial não explodiu, tá? Pode estar explodindo neste momento lá, jogando na puta, pode estar acontecendo, mas pode ser também um balão de ensaio, porque obviamente é um jogador que está num lugar que não, né, é difícil da gente compreender como é que um jogador chega no mercado como esse,
tendo as qualidades para vestir a camisa do Flamengo. É um contrassenso? É. É justo chegar aqui e dizer que o cara é ruim, que não vai dar certo? Claro que não. Mas nós estamos falando de alguns milhões de euros. Qual é a possibilidade de um jogador ser vendido do futebol do Azerbaijão por alguns milhões de euros com 28 anos? Tira o Flamengo do coração. O que você ia achar se você falasse que essa contratação é do teu rival? Você ia falar, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu vou voltar um pouco no tempo para tentar explicar o que eu acho que tá... Por favor, eu estou partindo do princípio honesto, tá? Eu não estou partindo do princípio que haja qualquer tipo de irregularidade, esquema ou sacanagem na contratação do cara. Se eu partisse desse princípio, fudeu. Então eu não posso, de jeito nenhum... Eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar, pô, Rica, deixa de ser trouxa, isso aí. Mas eu não vou partir desse princípio de jeito nenhum pra fazer meu comentário, porque eu estaria, né, fazendo uma insinuação que é mais covarde do que a acusação de algo que, porra, não dá. Eu tô tentando encontrar argumentos para por que o Flamengo gastou milhões de euros na contratação desse cara. Seria o Juninho um Walter, mas não pelo peso? Ou seja, um jogador que na base do Internacional todo mundo tinha plena convicção de que ele seria um fenômeno, de que ele seria o novo camisa 9 da seleção brasileira. Isso era uma convicção no Internacional. E aí dali pra frente vem os problemas com o peso e ele nunca consegue entregar, ele nunca entregou o que ele podia, porque o que ele podia é muito alto. E aí ele nunca entregou. Seria talvez o Juninho o caso de um jogador que por algum motivo que a gente desconheça, pessoal, seja lá o que for, não nos diz respeito, que o Juninho nunca tenha conseguido entregar aquilo que de fato os clubes olharam tecnicamente e falaram, cara, esse cara tem um potencial muito acima da curva. Ainda que seja, por que é que aos 28 anos jogando no Azerbaijão eu vou chegar e vou botar milhões de euros e falar assim, porque eu acho que agora ele vai mostrar. É uma contratação esquisita pra caceta. Então, ou o pessoal da observação do Flamengo tá dando um puta de um tiro de sniper genial, e a gente só vai ter essa resposta com o tempo, ou é uma cagada de rara procedência, porque é muito... Eu não me lembro de cabeça nenhum jogador ter sido contratado sequer por algum centavo vindo de um lugar como esse, com uma idade avançada. Então, é óbvio que é sim uma notícia que te incomoda de você entender a lógica, né? Porque toda a lógica de contratação, para quem trabalha com futebol, acompanha futebol, é fácil. Você bate o olho, contratou tanto, pagou tanto, porque é mais novo, porque joga aqui, porque é muito bom, porque... Quando você tem esse histórico, você fala, caraca, mas por quê? Né? O que é? Para revender não é. Você não vai ter esse dinheiro de volta, porque é um jogador de 28 anos e tal. Não é isso. Então, se não é isso, o que acontece? Eu tenho a expectativa na minha cabeça, pelo histórico dele, da gente estar falando de um potencial craque de futebol. Por isso esse cara foi mantido pelo Atlético Paranaense tanto tempo, e por isso o Flamengo foi buscar, mesmo com todos os motivos do mundo para desconfiar e falar, por que eu vou contratar esse cara? Entendeu? Então, eu acho que ali tem uma história que um dia talvez ele possa explicar por que é que este cara não virou até hoje. Ou ele vai chegar no Flamengo e não vai jogar nada e vai acontecer de virar uma chacota e, pô, o Flamengo contratou um jogador do Azerbaijão e não deu nada e tal, que é o que muita gente imagina, um roteiro mais lógico, mas enfim, eu acho que tem alguma coisa na história desse cara para que gere tanto o Atlético Paranaense ter segurado por tanto tempo, quanto o Flamengo tá indo buscar por milhões de euros um jogador desse jogando onde ele tava jogando. Esse cara é minha maior curiosidade para 2025 no futebol brasileiro.